Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital. Nas últimas aulas nós falamos sobre flip-flop. O primeiro flip-flop que nós estudamos foi o flip-flop RS. Fizemos até na última aula um exemplo, de uma aplicação prática do flip-flop RS. E hoje nós vamos falar de um novo flip-flop, aliás, um flip-flop muito importante, que ele vai mudar bastante o paradigma aí da eletrônica digital. É o flip-flop JK. Bom, antes da gente adentrar aí no flip-flop JK, vamos voltar um pouquinho. Eu coloco aqui na sua tela o flip-flop RS para a gente fazer uma revisão que nós estudamos nas últimas aulas. Nós falamos do flip-flop RS, onde era o dito flip-flop RS assíncrono. E esse era o símbolo dele. Ele possuía as entradas R e S e a saída Q e Q barrado. Mas o flip-flop RS ele era composto por esse circuito. Um circuito com portas NOR, duas portas NOR. Então você vai obter o flip-flop RS através do CI 7402, onde você tem duas portas NOR, e aí você puxa lá uma entrada R e uma entrada S e você tem a saída Q e Q barrado. Bem, e como é o funcionamento do RS, nós vimos que ele tem a seguinte tabela verdade. Se o R é 0 e o S é 0, não acontece nada com a saída. Ele mantém o estado que estava. Se o R é 0 e o S é 1, a minha saída vai para nível lógico 1. Se o R é 1 e o S é 0, a minha saída vai para 0. E se eu tenho 1 e 1, nesse caso eu tenho o erro lógico. Isso fazia todo sentido, porque as entradas RS elas têm funções específicas. No caso, a entrada R ela vai executar a função reset, que é a função que força 0 na saída. Já a entrada S ela executa a função set, que força 1 na saída. Porque reset significa zerar, set significa forçar 1. Bem, lembrando que esses dois são ativos em 1, ou seja, se eu coloco 1 no reset, eu ativo a função reset. Se eu coloco 1 no set, eu ativo a função set. Então, dessa forma, olhando de novo para a tabela, quando R é igual a 1, que nós temos, nesse caso aqui, o R igual a 1, seria esse caso aqui, R igual a 1, eu ativei o reset, então a minha saída vai para 0, certo? Então o meu Q vai ser igual a 0 porque o meu reset ele está ativado. Agora, se o meu S é igual a 1, se o S é igual a 1, o que acontece? Eu ativei o set. Então se o set está ativado, então, que é o caso, dessa possibilidade aqui, R em 0, S em 1. Aqui o set está ativado. Então, se o S é igual a 1, a minha saída vai para 1, porque o set ele está ativado. E se o reset e o set eles são iguais a 0, eu não ativei nenhum dos dois, porque eles não são ativos em 1. Então, se o R é igual a 0 e o S igual a 0, então a minha saída ela é igual ao QA. Que seria essa possibilidade de combinação aqui. Ele fica em QA porque eu não ativei nenhum dos dois. Então ele fica como estava. E esse é o nosso que anterior. É um estado em que ele permanece como ele estava. E, por último, se eu coloco o meu R em 1 e o meu S em 1, que é essa última combinação aqui, onde eu tenho o R em 1 e o S em 1, o que eu vou ter nesse caso é um erro lógico. Por quê? Porque os dois foram ativados. Se os dois foram ativados, então isso vai ser eu vou querer ativar 1 e 0 ao mesmo tempo. Então não faz sentido. Como eu tenho dito nas aulas anteriores, é como se você quisesse colocar o seu carro para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, nesse caso, vai dar um erro. Não tem como. Eu tenho um erro lógico. Eu estou mandando dois comandos opostos para o meu flip-flop.
Então, essa era a função do nosso flip-flop RS. Eu tinha deixado para você um exercício, né, para validação da sua presença. Eu gostaria de corrigir esse exercício agora. Nesse exercício, eu pedia para você explicar com as suas palavras o funcionamento do flip-flop RS no circuito abaixo. Bom, para explicar o funcionamento desse flip-flop, a gente precisa dar uma olhadinha na tabela verdade dele. Então, aqui, né, esse era o circuito de alarme, né, do alarme a partir de flip-flop, que nós trabalhamos na aula passada. E nesse circuito, o funcionamento dele era o seguinte, né, sem fazer nada, né, eu percebo aqui que a minha entrada R ela está ligada no GND, né? Por que ela está ligada no GND? Porque essa chave está aberta. Então, sem fazer nada, eu vou ter 0 aqui, né? Enquanto isso, né, com o ímã, né, próximo, né, essa chave vai estar fechada. Aqui eu tenho ela fechada. Então, também eu vou ter 0 aqui no meu S, porque ele vai estar ligado ao GND. Bom, quando eu faço isso, né, a minha situação inicial aqui é 0, né? Então esse 0 vai deixar esse transistor cortado, e aí o meu buzzer fica sem a alimentação negativa, o buzzer não dispara. Então, quando alguém, a ideia do flip-flop nesse circuito é o seguinte: a hora que alguém abrir essa porta aqui, né, abrir a porta, né, ou seja, desconectar, né, essa ligação aqui que está ligado no negativo, está ligando no negativo. A hora que ele desconecta, né, e abre essa chave, o que nós vamos ter? Nós vamos ter imediatamente o meu S sendo conectado para nível lógico 1, né, porque essa parte do circuito já não vai existir mais, porque eu abri a porta e eu afastei o ímã. E o reed switch ele funciona da seguinte forma: a hora que ele está próximo, o ímã está próximo dele, a chave está fechada. A hora que você afasta, essa chave interna, né, esse contato interno ele abre. Então eu abri a porta, afastei o ímã, o reed switch abriu, né? Quando ele abriu, ele desconectou essa parte do circuito, né, essa parte aqui do circuito. Então, sem essa conexão, eu tenho imediatamente o meu S conectado a nível lógico 1. Então aqui passa a ser 1. Como aqui passou a ser 1, R em 0, S em 1, R em 0, S em 1, eu tenho nível lógico 1 na saída. Então aqui a minha saída vai para 1. Esse nível lógico 1 aqui vai fazer o quê? Com que esse transistor sature. E esse transistor saturando, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais uma chave aberta, e sim vou ter uma chave fechada. Então essa chave aqui ela vai fechar, né? Fazendo com que eu dê um negativo para esse buzzer. Como ele já tem o positivo, ele vai tocar. Então ele tocando, ele disparou, e aí eu tenho o meu alarme tocando, né? Aí eu quero desarmar esse alarme. Como que eu faço para desarmar esse alarme? Eu vou lá, fecho a porta. Então vamos voltar aqui. Eu vou fechar essa porta. A hora que eu fecho essa porta, eu deixo de ter nível lógico 1. Então vamos fazer aqui, ó. Eu deixo de ter o nível lógico 1. Então fechei aqui, né? Quem vai estar mandando a informação aqui vai ser o nível lógico 0, ó, porque essa resistência aqui ela é maior do que a resistência 0 que eu tenho aqui. Então a corrente vai pelo caminho da menor resistência. Então fechei a porta, voltei a mandar nível lógico 0. Como eu mandei nível lógico 0, eu passei a ter 0 e 0. Como eu tenho R em 0, o S em 0, então o que acontece? A minha saída vai ser Q anterior. E o que é um Q anterior? Mantém o que estava. Então o fato de fechar a porta não fez com que o alarme desligasse, não fez com que a saída fosse para nível lógico 0, e sim que ela permanecesse em nível lógico 1. Bom, aí vem a questão de você desligar o alarme. Para desligar o alarme, você vai apertar esse botãozinho aqui, fechando esse contato. E aí a resistência para o nível lógico 1 ela é maior do que a resistência para o nível lógico 0.
Dessa forma, enquanto você tiver com o dedo no push button, o R vai para nível lógico 1. E quando o R for para nível lógico 1, R em 1, S em 0 é igual a 0. Então a nossa saída vai para 0. Com essa saída em nível lógico 0, o transistor que estava saturado, ele vai agora cortar. E cortando, então essa chave ela vai se tornar uma chave aberta. Tá? Aliás, volta a ser uma chave aberta. Sendo uma chave aberta, esse buzzer que estava tocando desesperadamente, ele passa a parar de tocar porque ele perdeu agora novamente o negativo. Né? Então, enquanto você está com o dedo ali e essa chave do push button está fechada, então você está mandando o nível lógico 1. A hora que você tira o dedo do push button, né, ele volta para 0, porque você voltou a abrir o circuito, então essa parte está fora, e aí você está aterrando o R via resistor de 1K. Então ele volta para 0, 0 e 0 é que anterior, se estava desligado, continua desligado. Então dessa forma você conseguiu desligar o alarme. Bom, isso foi o que nós estudamos na aula passada, quer dizer, na retrasada nós vimos o RS, na aula passada nós vimos a aplicação do flip-flop RS em um exemplo, né, um alarme, não que os alarmes sejam só feitos com flip-flop RS, nem que o flip-flop RS sirva somente para você fazer alarme, mas é somente aí uma dica aí de implantação que a gente tem aí para utilizar o nosso flip-flop RS. Bom, e agora nós vamos dar uma olhadinha no novo flip-flop que nós vamos estudar hoje, que é o flip-flop JK. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, ó. Flip-flop JK, que recebe esse nome em homenagem a Jack Kilby, né? O Jack Kilby, ele é o co-inventor do circuito integrado. Esse é o Jack Kilby, ó. Então, ele é o homem que inventou o circuito integrado em 1958, né, na qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 2000, certo? Então, em homenagem a ele, né, deu-se o nome a esse flip-flop de JK, que são as iniciais de Jack Kilby. Bom, o símbolo do flip-flop JK é esse daqui. Então aqui a gente percebe que ele vai seguir a mesma dinâmica com relação à saída. Eu vou ter uma saída Q e eu vou ter uma saída Q barrado, né? Uma saída normal e uma saída invertida. Vou ter as entradas J e K, que é o nome do flip-flop, mas aqui vai aparecer um outro tipo de entrada, por isso que eu falei que o flip-flop JK ele vai mostrar para a gente uma nova vertente de funcionamento. Bem, aqui nós temos o JK, então são o que nós chamamos de entradas funcionais, são as entradas do que o próprio nome do flip-flop, né? Então nada mais original, né? Tenho essa entrada CLK, então esse CLK que apareceu, que até então nós nunca tínhamos visto, vai passar a ser aí um fator determinante para nós, porque esse CLK ele vai ser o nosso clock, né? E esse clock é o que nós chamamos, né, traduzindo clock significa relógio, é uma espécie aí de bordas, né, que nós vamos ter. Bem, nesse caso então, né, quando eu tenho aqui esse formato, né, essa forma aqui, é o que nós chamamos de ativo em borda de descida, né? Então, quando eu coloco dessa forma, é porque ele é ativo em borda de descida. E aonde que eu encontro isso? Eu encontro isso aqui, ó. É esse formato aqui que eu me refiro, tá? Então, quando aparece isso, é porque ele é um clock ativo em borda de descida. A gente já vai ver o que é isso. Bom, e Q barrado, né? Temos aqui o Q e também o Q barrado, né?
que é Q barrado, são as nossas saídas. Bem, apresentado então as entradas e as saídas, apresento para você a tabela verdade desse flip-flop. Então essa aqui é a tabela verdade do flip-flop JK. Então aqui tem algumas novidades, tá? Eu tenho aqui um símbolo onde a gente tem aqui como se fosse uma escadinha, né? Eu estou subindo essa escada, né? E ele está aqui embaixo, ele subiu para uma parte de cima. Então, né, aqui a parte de baixo e subir aqui para a parte de cima. Então, estou fazendo uma transição, né, de 0 para 1. E aqui eu estou fazendo o contrário, né, estou descendo. Estou descendo de 1 para 0. Bom, o que isso significa? Isso significa o seguinte. Isso significa, olhando melhor aqui para esse clock, e ele está junto aqui da coluna do clock, isso significa que é um clock, CLK significa clock, significa ativo em borda de descida, beleza. E aqui, né, eu tenho essas duas condições. Ó. Aqui, o que significa esse símbolo que aparece na tabela verdade? Isso significa borda de descida. E esse outro símbolo significa borda de subida. Então, quando tem a setinha para baixo, significa que eu estou descendo a escada. Significa que isso é uma borda de descida. E quando eu tenho uma setinha para cima, significa que eu estou subindo a escada, significa borda de subida. Mas o que é a borda de descida? A borda de descida é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Isso é borda de descida. E borda de subida é a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1. Isso é borda de subida, tá? Então, na eletrônica digital, borda de descida é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Borda de subida é a transição do 0 para 1. Até aí, é só a gente acompanhar o desenho. E aonde que isso vai impactar no nosso flip-flop? Isso vai impactar da seguinte forma. O nosso flip-flop, eu estou dizendo aqui o seguinte, que é essa primeira linha, né, da nossa tabela verdade, quando eu tenho uma transição de 0 para 1, né, ou seja, quando eu tenho uma borda de subida, o valor da minha saída Q é Q anterior. E nós vimos que esse Q anterior é o quê? É ficar do jeito que estava. Ele permanece um estado inicial. Tá? Fica do mesmo jeito. Ou seja, quando eu tenho uma borda de subida, não acontece nada com o meu flip-flop. Quando eu tenho uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0, que é o que nós chamamos então de, como eu estou descendo aqui, nós chamamos de borda de descida, que é o que acontece nesses casos aqui, né? E aí ele dá margem aqui para 4 possibilidades. Quando acontece isso, eu vou olhar, observar, né, como está escrito aqui, quando eu tenho a borda de descida, ele observa o JK, ou seja, ele observa as entradas J e K. E aí, quando chegar a hora de observar as entradas JK, eu vou olhar para a lógica da entrada JK. Tá? Então, isso significa o seguinte, o flip-flop JK, ele só vai observar as entradas JK em um instante, em um momento, quando eu tenho a transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Tá? Que é o que nós chamamos de borda de descida. Então, só vale a regra do JK no instante em que o sinal do clock passar de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos dar uma olhada agora
nas entradas JK, depois a gente pega um conjunto geral. Então, olha, o que nós chamamos de prioridade 2, né, que é a nossa entrada JK, que são as entradas funcionais, e aí nós vamos ter o seguinte, olha, a entrada JK, ela vai obedecer o seguinte critério. E aí é uma tabelinha verdade específica construída dessa forma para o JK. Se o J é 0 e o K é 0, a saída vai ser que anterior. Se o J é 0 e o K é 1, a minha saída é 0. Se o J é 1 e o K é 0, a minha saída é 1. E se o J é 1 e o K é 1 também, aqui eu não tenho mais o erro lógico. A minha saída vai ser Q anterior barrado. Ou seja, eu vou pegar o que eu tinha na saída e vou inverter. Legal? Bom, dessa forma, tá? Essa regra para o JK, né, que é uma tabela verdade, como de uma porta qualquer, isso aqui você não precisa decorar, né, você vai poder consultar quando você precisar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o importante você entender é o seguinte, essa regra do JK, ele só vai valer em um instante, ou seja, no instante que eu observar eles. E eu só vou olhar para o JK, ó, olhando aqui em cima na tabela verdade, ó, em uma situação. Na transição de nível lógico 1 para nível lógico 0, que é o que nós chamamos de borda de descida. Tá? Então isso aqui, essa parte da tabela só vai valer, né, essa parte aqui, ela só vai ter valor, né, isso aqui, ó, só vai servir para a gente, que é o miolinho aí do JK, isso aqui só vai servir em uma situação, né? Exatamente no momento em que o J em que o clock, né, ele recebe uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então está aqui esse miolinho que é referente às entradas J e K. Isso só vai ter valor na borda de descida, no instante em que o clock passar de 1 para 0. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela final, porque aí o que vale para a gente é a tabela final. Né? Nessa tabela nós vamos estar buscando aí um sentido, né? Depois uma aplicação, mas aqui é o seguinte, então, para quem que você olha primeiro? Você olha primeiro para o clock. Quem manda mais nesse flip-flop? O clock. Então o clock, ele é o gerente desse flip-flop, é ele que vai ordenar. Olha, fica do jeito que está ou obedece o JK. Se o clock estiver passando de 0 para 1, ele fica do jeito que está. Se o clock estiver passando de 1 para 0, aí ele vai observar o valor do JK. Mas a questão é de olhar para o JK, ele só vai olhar para o JK no instante da transição, no instante da passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos fazer alguns casos, né? Fazer alguns exemplos aqui. Então vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aqui inicialmente, né? Eu tenho que trabalhar com o valor inicial, minha saída é 0. Aí eu coloco 1 no meu J, né? Coloco 1 no J, 0 no clock e 0 no meu K. 0 no K. O que vai acontecer com a saída? Não vai acontecer nada. Por quê? Quanto que vale o meu clock? Meu clock vale nível lógico 0. Então, se o clock está em 0, não acontece nada. Tá? Agora, eu passei esse clock de 0 para 1. Quando eu passo de 0 para 1, eu promovi o quê? Uma borda de subida. E o que acontece com o flip-flop quando o clock está na borda de subida? Né? Quando ele está na borda de subida, acontece o que está aqui na primeira linha. Ó. Na borda de subida,
Nada, a saída aqui é anterior. Então, mesmo J estando em 1 e o K estando em 0, né, e J em 1 e K em 0, mandaria a minha saída ir para nível lógico 1. Né? Seria esse caso aqui. Mas não acontece nada. Por quê? Porque eu não dei a borda de descida. Eu não dei essa transição de nível lógico 1 para 0. Vou manter o J em 1, vou manter o K em 0. E agora eu vou trazer o meu clock de novo para 0. Quando eu passo o meu clock de nível lógico 1 para nível lógico 0, nesse instante, nesse exato instante, eu gerei o quê? Uma borda de descida, que é a transição do 1 para o 0. E nessa transição do 1 para o 0, o que vai acontecer? Eu vou mandar uma borda de descida. Então essa transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0, passei de 1 para 0, ó, eu caí nessa condição. E quando eu caio de 1 para 0, é um instante só, é só naquele momento. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o JK. Quanto que vale o J? O J vale 1. Quanto que vale o K? O K vale 0. Se o J é 1 e o K é 0, minha saída é 1. Então ele deixa de ser 0 e passa a ser 1. Olha só. Mas isso só aconteceu na transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Enquanto eu não tive a transição, a passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0, ele não olhou para o JK. Ele só foi olhar para o JK quando eu passei de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos imaginar que agora eu coloquei aqui 0 no J, né, 0 no J e 0 e 1 no K. Essa combinação de 0 no J e 1 no K faz com que a saída vá para 0. Ó. Olha aqui na tabela. Essa combinação aqui, ó. 0 no J e 1 no K. É para minha saída ir para 0. Ela vai para 0? Não. Quando que ela vai para 0? Ela vai para 0 só quando eu observar o JK novamente. Quando que eu vou observar o JK novamente? Depois que o clock subir e não vai acontecer nada. Aí a hora que ele descer novamente, isso vai ser uma nova borda de descida. E essa nova borda de descida vai ser uma transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. E essa borda de descida vai fazer com que eu olhe para o JK. E aí sim, eu vou olhar J em 0, K em 1. É essa situação aqui, né? J em 0, K em 1. Vai fazer com que a minha saída seja igual a 0. Então ele vai deixar de ser 1 e vai passar a ser 0. Então o JK ele só vai entrar em ação em um momento. E que momento é esse? Na borda de descida, na transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Vamos fazer mais um exemplo. Bom, nesse caso, vamos considerar uma situação inicial. Vamos imaginar que a saída esteja em nível lógico 1. E aí eu venho aqui no meu J, coloco 1 também. E no K, coloco 1. Inicialmente o clock está em 0. Vou colocar aqui 0 no clock, que seria dessa forma. O clock, eu não olho para ele em relação a valores. Não importa se o clock é 0 ou se o clock é 1. O que importa é se o clock está subindo ou se o clock está descendo. Se ele está passando de 0 para 1, que é uma borda de subida, onde não acontece nada na saída, ou se ele está passando de 1 para 0, que é a borda de descida, que aí eu vou olhar para a entrada JK. Então, nesse caso, se o clock é 0, não vai acontecer nada. Então, o que vai acontecer? Se eu passar de 0 para 1, o clock, ele não vai fazer leitura nenhuma das entradas JK. Por quê? Porque isso aqui é uma borda de subida. E na borda de subida não acontece nada. Se não acontece nada, então fica do jeito que está. Continua a minha saída aqui em nível lógico 1. Agora, o que vai acontecer? Eu vou passar o meu clock de nível lógico 1 para nível lógico 0. Passei de nível lógico 1 para nível lógico 0. No instante que eu faço isso,
no instante que eu faço isso, eu percebo que aqui nós temos uma borda de descida. Isso aqui é uma borda de descida, a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Então, se na borda de subida não acontece nada, porque minha saída é aqui anterior, na borda de descida eu vou ter a transição de 1 para 0, ele vai mandar eu observar o JK. E aí eu tenho essas 4 possibilidades de combinação entre o JK. Nesse caso, o J é 1 e o K é 1, que é a simulação que nós estamos fazendo. Bom, J em 1, K em 1 é essa possibilidade aqui de combinação. Se o J é 1 e o K é 1, a minha saída ela é Q anterior barrado. Q anterior barrado, ou seja, eu vou pegar o que eu tinha antes, nível lógico 1, e vou inverter. Então, de 1, ele vai passar para 0. Mas isso só vai acontecer em um instante. Que instante que vai acontecer isso? Nesse instante aqui, ó. Nesse instante onde ele vai passar de nível lógico 1 para nível lógico 0, que é a tal da borda de descida. Por isso que, se nós voltarmos, vou até voltar um pouquinho aqui, na hora que nós vimos, né, o flip-flop JK, nós vimos que quando eu passo de 1 para 0, ele observa o JK. Então, independente do valor do JK, ele vai falar para mim, olha, o que o JK está mandando eu fazer? Tal coisa. Mas ele só vai fazer isso em um instante, né? No exato instante da passagem de nível lógico 1 para nível lógico 0. Tá? Então, isso é uma questão importante para nós em termos de flip-flop. Tá? Então, esse é o funcionamento do JK. Então, perceba assim, ele está condicionado ao clock. Então, ele vai fazer o que o JK está mandando? Vai. Só que ele só vai fazer isso em um instante, quando o clock passar de 1 para 0. Fora isso, não acontece nada, fica tudo como está. Né? Então, é diferente do RS. No RS, você mudava o valor do RS, já acontecia. Já o JK, você pode mexer no JK, não vai acontecer nada. A hora que você der a borda de descida, é somente nesse instante em que ele vai observar o que o JK está mandando fazer. Né? E fora isso, você não tem a interferência do JK. Então você só está ligando o JK na saída do circuito nessa borda de descida, na transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Fora isso, você não tem nenhuma função em termos de JK. O JK só vai entrar no jogo na borda de descida. Na borda de subida, ou quando você tem 0, ou quando você tem 1, não acontece nada com o JK. Ele só vai participar no instante da borda de descida, que é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Então, nisso, a tabela verdade ela é bem explicativa. Né? Então, aqui a gente consegue observar melhor o funcionamento da tabela, porque ele fala para mim assim, olha, se o clock está passando de 0 para 1, né, esse X no J e no K, né, significa tanto faz. Então, se o J passar de 0 para 1, se o clock passar de 0 para 1, tanto faz o J, tanto faz o K, a minha saída aqui é anterior. Se o clock está passando de 1 para 0, eu vou observar, que é a borda de descida, eu vou observar o JK. 0 e 0 aqui é anterior, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 1, 1 e 1 é aqui é anterior barrado. Então, o JK ele só entra em ação nesse instante aqui, né, no instante da borda de descida. Bom, na prática, nós temos flip-flop JK no CI 7476.
O 7476 é um CI que tem 2 flip-flops JK. Tá? Então ele está aqui a entrada J, a entrada K. Esse CP é o nosso CLK, é o nosso clock. Aqui eu tenho o Q. Aqui ele tem um Q, ele não colocou o barrado aqui, mas ele colocou uma bolinha aqui. É uma questão de simbologia americana. E aí ele vai ter 2 entradas, né? Essa SD e essa CD que nós vamos ver mais à frente. Tá? Pino 5 é VCC, 13 é GND, e aqui está a distribuição dele no CI. Então dentro do 7476 nós temos 2 CIs, nós temos 2 circuitos integrados. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha agora como que a gente poderia analisar graficamente, né, esse flip-flop. Então a gente vai analisar aqui. Eu tenho aqui um canal, imagina isso, um osciloscópio, né, com 4 canais. Então eu tenho um canal aqui mostrando o clock, eu tenho um canal mostrando aqui o meu J e um canal mostrando o meu K. Para fazer esse exercício, eu vou considerar inicialmente a minha saída, e eu preciso fazer isso, eu vou considerar a minha saída em nível lógico 0. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, a hora que ele começa, né, provavelmente esse clock começou e ele veio de algo assim, né, passando de 0 para 1. Passagem de 0 para 1 não acontece nada, ele mantém o que estava, mas o que ele estava? Né? Então vamos imaginar aqui que inicialmente eu tenho aqui um nível lógico, eu tinha na saída um nível lógico 0, né, antes de entrar tudo isso. Então se aqui eu tenho uma borda de subida, né, a borda de subida não acontece nada. Tanto faz o J, né, tanto faz o K, a minha saída que era 0, né, supostamente 0, ela vai continuar em 0. Tá? Então supostamente eu imaginei que aqui inicialmente eu tinha um nível lógico 0, ele continua em nível lógico 0. Então eu analisei esse instante aqui. Esse segundo instante, vou analisar ele aqui, eu vou olhar para o clock. Olha o que está acontecendo com o clock nesse instante. Ó, ele estava em 1. Nesse instante, lembra que o compromisso com o JK é no instante da borda de descida. No instante em que ele passa de nível lógico 1 para nível lógico 0. Isso é uma borda de descida. E o que acontece no instante da borda de descida? No instante da borda de descida, ele olha para o JK. Quanto que vale o J? 1. Quanto que vale o K? O K vale 0. Então, se o J vale 1 e o K vale 0, eu vou olhar para o JK, porque nesse instante que é a borda de descida ele mandou eu olhar. Então, J em 1, K em 0, eu tenho aqui, ó, J em 1, K em 0, a minha saída é 1. Então eu vou representar aqui o nível lógico 1 durante esse tempo. Tá? Vou analisar esse terceiro espaço de tempo. Nesse terceiro espaço de tempo, eu tenho o quê? Olha só, aqui é justamente onde aconteceu a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1. Ó, exatamente nesse instante eu tive a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1. O que é a transição do nível lógico 0 para o nível lógico 1? É a borda de subida. E o que acontece quando eu tenho uma borda de subida? Nada. Só vai acontecer alguma coisa quando eu tiver borda de descida. Então a borda de subida não serve para nada. Deixa o JK desativado. Então olha, tanto faz o J, tanto faz o K, a minha saída vai ser Q anterior. Né? E o que é um Q anterior? Se eu tinha 1, continua em 1. Tá? Então aqui eu continuo tendo nível lógico 1. Tá? Vou olhar aqui para esse quarto espaço de tempo. Nesse quarto espaço de tempo, o clock está fazendo o quê? Ó, justamente a hora que ele começa, né, eu sempre olho para a esquerda, a hora que ele começa, ele está passando de nível lógico 1 para nível lógico 0. É justamente uma transição de 1 para 0. Né? Essa transição de 1 para 0 é borda de descida. E o que acontece na borda de descida? Eu olho para o JK. Então, nesse instante, o J vale quanto? O J vale 1. E o K? O K vale 1 também.
E o que acontece quando o J vale 1 e o K vale 1? É essa possibilidade de combinação aqui, né? 1 e 1 é Q anterior barrado. Então, o que é o Q anterior barrado? Se eu tinha nível lógico 1, eu vou ter o inverso. É o anterior barrado, é o anterior passando por uma porta NOT. Então, ele vai para nível lógico 0. Vou analisar o meu quinto tempo, né? Nesse quinto tempo, acontece o quê? Uma transição de 0 para 1. E o que é transição de 0 para 1? É borda de subida. E o que acontece na borda de subida? Na borda de subida não acontece nada. É Q anterior. Então, independente do valor do J, independente do valor do K, eu vou pegar o que eu tinha antes e vou mantê-lo. Né? Vou manter o que eu tinha antes. Tá? Se eu tinha 0, eu continuo tendo 0. Tá? E aqui, né, no nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no nosso sexto espaço de tempo, eu tinha nível lógico 1 e passei para nível lógico 0. Opa, passar de 1 para 0 é borda de descida. E borda de descida significa que eu vou olhar para o JK. Quanto que vale o J? O J vale 0 e o K vale 0. 0 e 0, vou olhar aqui na minha tabela, 0 e 0 é Q anterior. Tá? Então eu vou ter um Q anterior também, posso ter o Q anterior, né? Mesmo quando eu olho para o JK, que é o caso do J valer 0 e o K valer 0. Então aqui, se ele valia 0, ele continua valendo 0. Tá? E no último instante de análise nossa, eu estou passando, o clock está passando de 0 para 1. Né? E essa passagem de 0 para 1 é uma borda de subida. Né? Se eu tenho uma borda de subida, né, não acontece nada, porque tanto faz o J e o K, que a minha saída vai ser a mesma que eu tinha antes. Então ela vai ser 0. Tá? Então se eu tinha 0, o que anterior é 0. Bom, é legal a gente olhar para o JK em termos gráficos, né, porque a gente acaba acompanhando toda a sequência. Então ela mostra bem para nós, né, voltando aqui, ela mostra bem como que as coisas funcionam, né, quando eu tenho a borda de descida, né, eu vou observar o JK. Aí eu vou olhar para o JK na borda de descida. Mas quando eu tenho a borda de subida, não acontece nada. De novo, aqui, borda de descida, eu olho para o JK. Né? E aí pode ter uma modificação no meu circuito. Na borda de subida não aconteceu nada. Na borda de descida, eu olhei para o JK. Já na borda de subida não aconteceu nada. Então, as coisas só acontecem no flip-flop JK quando a gente tem uma borda de descida, que é a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Vamos ver agora um circuito. Né? Vamos analisar um circuitinho bem interessante. Vamos tentar desvendar o que esse circuito vai fazer. Então, está aí na tela. Ó, e vamos dar uma analisada. A gente tem um flip-flop JK. Né? O J e o K eles estão interligados e ligados ao VCC, a 5 volts. A saída Q está ligada num resistor e está ligada num LED. Então, a gente tem aí essas conexões, ó, saída Q, resistor, LED. J ligado no K, ligado no 5 volts. E o clock, eu tenho aqui saindo do clock um resistor de pull-up, conectando ele aos 5 volts, e uma chave, se acionada, vai mandar ele para 0 volts. Então a situação inicial que nós temos vai ser a seguinte. Então eu tenho aqui, vamos imaginar uma situação inicial onde o meu LED ele está apagado. Minha saída aqui é igual a 0. Aqui eu tenho uma situação fixa. Se o meu J e o meu K eles estão ligados nos 5 volts, o J vale 1
e o K vale 1, e isso não vai mudar. Durante todo esse tempo o J vai ser 1 e o K vai ser 1. Então o clock, sem fazer nada, sem acionar essa chave, a chave S1, sem que ela seja acionada, a parte do negativo está desconectado. Então ele está ligado aonde? Em 5 volts. Ele está ligado aos 5 volts. Então se a gente for analisar aqui um gráfico do clock, né, nós teríamos o seguinte. Inicialmente, né, que aqui seria o nosso clock, o nosso CLK, vamos imaginar que eu não apertei ainda a chave S1. E se eu não apertar a chave S1, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ele em nível lógico 1. Então, durante um bom tempo, fiquei sem apertar e eu fiquei em nível lógico 1. Aí eu resolvi apertar a chave S1. Quando eu apertar a chave S1, esse contato vai fechar. E aí a minha entrada clock, que recebia nível lógico 1 aqui, vai passar a receber nível lógico 0. Então, justamente no instante que eu apertar a chave, ele vai passar de 1 para nível lógico 0. Então não importa se eu ficar 10 minutos segurando essa chave, ou se meio segundo, ou se um milissegundo. No instante em que eu apertei essa chave, o que eu provoquei para o clock? Exatamente, eu provoquei uma borda de descida. É essa transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Isso aqui é uma borda de descida. Isso aconteceu quando? Quando eu apertei a chave S1. Então, quando eu apertei a chave S1, ele caiu de 1 para 0. Né? Porque aí eu passei a conectar o clock direto no GND, que tem uma resistência igual a 0, enquanto para o VCC eu tenho 1K. Então vale o nível lógico 0 no K, vale nível lógico 0 no clock quando eu aperto a chave S1. Então eu passo a ter o clock passa de 1 para 0 no instante que eu aperto a chave push bottom. E aí quando eu dou essa borda de descida, o que o flip-flop vai fazer? Ele vai olhar para o JK, porque lembra que a condição de se observar o JK é justamente a borda de descida. E toda vez que eu olhar para o JK, eu vou ter uma situação só. Que situação é essa? Q anterior barrado. Então a hora que eu apertar essa chave, ele vai olhar para o JK, o J vale 1, o K vale 1, a saída vai para Q anterior barrado. Se eu tinha 0, ele vai para 1. Então o LED acende. Então eu apertei a chave, acionei o push button, o LED acendeu. Aí eu tirei o dedo do push button. Na hora que eu tiro o dedo do push button, enquanto eu fiquei com o dedo sobre ele, né, eu tive nível lógico 1. Eu tive nível lógico 0, enquanto eu fiquei com o dedo sobre o push button. A hora que eu soltar, ele volta para nível lógico 1. Então, a hora que eu soltei, eu gerei uma borda de subida. Acontece alguma coisa na borda de subida? Não, não acontece nada. Então, coloquei o dedo, deu a borda de descida, caiu para 0. Ele olhou para o JK. 1 e 1 é Q anterior barrado. A hora que eu tirei o dedo, ele voltou para nível lógico 1. Isso foi uma borda de subida. Essa borda de subida é Q anterior. Não acontece nada com a saída. Então, ela continua em 1. Mas se eu apertar novamente a chave S1, eu vou gerar uma nova borda de descida. Uma nova borda de descida. E aí ele vai cair de nível lógico 1 para nível lógico 0. Isso é uma nova borda de descida. Então ele vai olhar de novo para o JK, porque as oportunidades para eu olhar para o JK são somente nas bordas de descida. A hora que ele olha novamente para o JK, ele vai encontrar J em 1, K em 1. 1 e 1 é Q anterior barrado. Então o LED que estava aceso, ele vai se apagar. Então ele vai passar de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então a gente pode concluir o seguinte, que cada vez que eu apertar a chave S1, o meu clock vai receber uma borda de descida. E cada vez que ele receber uma borda de descida, ele vai olhar para o JK. E cada vez que ele olhar para o JK, ele vai encontrar 1 e 1, porque eles estão conectados fisicamente ao VCC. E toda vez que ele encontrar 1 e 1, ele vai mandar a saída inverter. Se ela estava apagada, se o LED estava apagado, ele acende. Se ele está aceso, ele vai
ficar apagado. Ou seja, cada vez que eu apertar o S1, eu vou trocar de estado o meu LED. Então, se o LED está apagado, eu apertei, ele acende. Se ele está aceso, eu apertar, ele apaga. Né? Esse é o que nós conhecemos como interruptor eletrônico. Né? O celular funciona assim: você aperta, ele liga. Você aperta o mesmo botão, ele desliga. Então, dessa forma, os equipamentos de maneira geral, o televisor é assim: o mesmo botão que você usa para ligar, você usa para desligar. Então, você apertou ele ligou. Se apertou esse mesmo botão, se ele estava ligado, ele passa a ficar desligado. Se ele estava desligado, ele liga. Tá? Então esse circuito, ele é um típico circuito de uma chave eletrônica, né? Onde cada vez que eu apertar o S1, eu vou trocar o estado da minha saída. Né? E se você observar, assim é com quase tudo que nós conhecemos em termos de eletrônica. Né? Você tem lá um rádio no seu carro, você apertou o botão, ele ligou. Se você quer desligar ele, você aperta o mesmo botão. No caso aqui, esse botão de liga e desliga é justamente essa nossa chave S1. Então quem está fazendo isso é o flip-flop JK. Ele é um circuito que tem essa função. Ele consegue fazer essa função, no caso, nesse circuito aqui. Então, apertei o S1, dei uma borda de descida. Olhou para o JK, 1 e 1, que é anterior, barrado. Trocou o estado, acendeu. Apertei de novo, dei outra borda de descida. Olhou para o JK. 1 e 1, que é anterior, estava aceso, apagou. Então, cada vez que eu apertar o S1, eu vou trocar o estado desse LED. Legal? Bom, e agora eu gostaria de convidar você para fazer os exercícios para validação da sua presença. Trata-se de um gráfico, né, onde você vai preencher as saídas, né, lembrando que você vai considerar sempre um valor aqui, ó, como se o valor anterior fosse um nível lógico 0, porque inicialmente você vai ter que considerar que ele vai manter o que estava antes, né? E o que ele estava antes? Você não sabe, então você considera ele sempre como um nível lógico 0. Tá? Então, faça esse exercício para validação da sua presença. Se você tiver alguma dúvida, retorne. É muito interessante o flip-flop JK. Na próxima aula a gente vai ver uma segunda parte desse flip-flop. Né? É algo novo, é uma nova função que você acaba aprendendo da eletrônica, e nesse caso da eletrônica digital. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!